Olá! Hoje a gente vai mergulhar numas notas bem interessantes. O título é Plantar e Colher a Semente da Virada Invisível. E a ideia central, assim, já de cara, vai um pouco contra o que a gente vê muito por aí, sabe? É a noção de que as grandes viradas, os sucessos de verdade, eles não acontecem assim, no palco, com todo mundo vendo. Nascem quietinhos, num trabalho persistente, quase escondido. A frase que abre o material já dá o tom. Toda virada começa em silêncio, não é no palco, nem do topo, é na terra. Forte isso, né? Essa metáfora da terra, do plantio, faz a gente pensar na preparação, em construir a base antes de qualquer coisa aparecer. Ok, vamos tentar desempacotar isso um pouco. Quando o material fala em plantar na terra, o que isso quer dizer na prática, assim, para quem está buscando alguma coisa importante? Não é só ter a ideia, imagino. Exato. E essa perspectiva é muito relevante hoje, porque né, a gente vive numa cultura que, nossa, valoriza demais o resultado rápido, o sucesso da noite para o dia. Esse material meio que joga um balde de água fria nisso, diz, calma, olha para o processo. E o interessante é que ele não só fala de paciência, mas ele sugere que essa fase inicial, meio invisível, muitas vezes é até necessária. Então a ideia é a gente explorar esses nuggets, essas ideias-chave que estão nessas notas e que desafiam essa nossa pressa toda. E olha, o material já entra direto no que ele chama de o erro mais caro, que é justamente essa ânsia, essa pressa, a expectativa de querer colher sem ter de fato plantado. Ou pior, né? Antes mesmo de ter preparado o solo. O texto fala querer resultado antes de disciplina, querer aplauso antes de propósito. Tem uma frase que me pegou: a pressa é o pesticida dos grandes sonhos. Nossa, pesado, né? Quase uma crítica direta à nossa impaciência geral. É uma crítica bem direta, sim. E levanta uma questão crucial que é sobre a autenticidade do nosso esforço, sabe? O material provoca mesmo. Você plantou de verdade? E aí, plantar, pelo que o texto dá a entender, não é fazer uma coisinha ou outra só para mostrar. Não é como eles dizem postar uma vez sobre algo, é mais fundo. É repetir até criar raiz. É tipo insistir no propósito, mesmo quando o chão parece seco. Isso conecta muito com aquela frustração que tanta gente sente, né? Aquela coisa de, eu me esforço tanto, mas nada acontece. A provocação do material é, será que esse esforço foi consistente? Foi no lugar certo? Ou foi só, assim, um movimento na superfície, esperando um resultado gigante? Essa cultura do hack, do atalho fácil, faz a gente esquecer que tem coisa que, simplesmente leva tempo, né? Precisa de profundidade. Essa diferença entre fazer por fazer e plantar de verdade é um ponto-chave mesmo. Mas fico pensando na disciplina que você mencionou. Resultado antes de disciplina. É fácil falar, seja disciplinado, mas como fazer isso no mundo que não para, que exige tudo para ontem? O material dá alguma dica de como resistir a essa pressa que ele mesmo critica tanto? Olha, ele não dá uma receita de bolo para disciplina, não. Mas a ênfase está na natureza desse plantio. Quando ele diferencia postar uma vez de repetir até criar raiz, ele está sugerindo que a disciplina talvez venha mais da clareza do propósito, sabe? E da escolha consciente de onde você vai botar sua energia. Não é ser o super disciplinado em tudo. É focar na semente certa, no terreno certo, que são pontos que o material explora mais para frente. Então, a disciplina aqui parece ser menos sobre força de vontade pura e mais sobre alinhamento. Consistência focada. A resistência à pressa viria de entender que o processo tem suas fases. Tentar pular é contraproducente. É tipo querer colher a fruta verde. Não adianta. Entendi. Faz sentido. E isso puxa outro ponto bem central do material, o poder do trabalho que é feito no escuro. E aqui eu achei que fica muito interessante porque vai totalmente contra essa lógica de hoje de precisar estar visível o tempo todo, né? A ideia que eles trazem é a semente não tem palco, ela nasce escondida. O texto defende que é justamente nesse tempo de invisibilidade, de espera, às vezes até de crítica ou dúvida alheia,
que a estrutura de verdade é construída, que a força real se forma, longe dos aplausos. Isso parece tão contraintuitivo hoje em dia. É contraintuitivo se a gente pensar só na lógica do espetáculo, né? Mas se a gente pensar na biologia ou mesmo metaforicamente, faz todo sentido. Se a gente conectar isso com a ideia geral, essa fase escura, ela não é um problema, ela é parte do processo de crescimento. O material é bem enfático nisso. Quem foge do escuro nunca floresce. Nossa. Precisa para se sustentar. É um período que constrói resiliência, que testa o propósito. Eu gosto muito como o texto compara a percepção de fora, tipo, nossa, do nada sua vida mudou, com a realidade de quem viveu o processo. Esse do nada foi o tempo todo debaixo da terra. Isso valida demais aqueles momentos em que parece que nada está acontecendo na superfície. Mas, na verdade, pode ser o período em que a estrutura mais forte está sendo criada. Essa imagem do fortalecimento invisível é muito potente. Mas fico pensando no lado humano da coisa. Esse período no escuro deve ser bem desgastante psicologicamente, né? Cheio de dúvida, talvez solidão, a sensação de estar parada enquanto os outros avançam, sei lá. O material chega a tocar nessa dificuldade, nesse custo emocional de ficar invisível. Ele não entra nos detalhes do desgaste emocional, não, mas ele reconhece que existe sim. Implicitamente, né? Quando fala da necessidade de insistir no propósito mesmo quando o chão parece seco ou quando alerta contra a impaciência, já está reconhecendo que não é fácil. A mensagem que fica nas entrelinhas é que talvez a consciência de que essa fase é normal e produtiva possa aliviar um pouco esse peso. Entender que não ter resultado visível agora não significa que não há progresso. É um convite para mudar a régua do sucesso durante essa fase, sabe? O sucesso não é o aplauso de fora, é a persistência por dentro. É a raiz se aprofundando. Faz sentido, é uma mudança de chave importante mesmo. E para não ficar só na teoria, o material depois fica bem prático. Ele sugere 3 passos para plantar de forma assertiva, como ele chama. O primeiro é identificar o terreno, tipo entender onde vale a pena focar a energia. Qual lugar ou área vai fazer seu esforço render mais, em vez de se perder. Parece bem estratégico isso. Exatamente. É sobre direcionar a energia de forma inteligente. Não adianta ter a melhor semente do mundo se o solo não ajuda, né? E isso exige autoconhecimento, claro, mas também análise do ambiente. Onde é que minhas habilidades, minha paixão, encontram uma necessidade real, uma oportunidade. Onde um esforço constante vai gerar mais impacto. Isso é fundamental, ainda mais para quem lida com tanta informação, tantas opções hoje em dia. Saber onde começar a cavar, né? Total. E o segundo passo complementa bem isso: plantar a semente certa. O texto diz que nem toda ideia é fértil e sugere escolher algo que a gente consiga nutrir, com constância. Tem uma frase aqui que achei forte: escolher aquilo que você pode regar com constância, não apenas com vontade momentânea. Isso diz muito sobre a diferença entre empolgação e compromisso de verdade. E essa escolha da semente certa está totalmente ligado ao terreno certo. Né? Uma semente pode ser incrível, mas se a gente não tiver os recursos internos, tempo, paixão, habilidade, ou os externos, oportunidade, ou algum apoio para conseguir regar com constância, ela não vai para frente. Isso levanta uma questão bem importante sobre a sustentabilidade do esforço. A gente se empolga muito com ideias grandes, mas às vezes esquece da energia que precisa para manter aquilo vivo no longo prazo. A sabedoria aqui parece ser escolher algo que se alinhe não só com a nossa ambição, mas com a nossa capacidade de persistir naquilo. E o terceiro passo é cuidar do crescimento. Aqui a metáfora da jardinagem fica bem clara. A recomendação é a ação diária, consistente. Comparada a regar uma planta mesmo. Todos os dias, sem drama, sem preguiça, aquela disciplina da rotina, do cuidado contínuo, mesmo sem ver flor nenhuma ainda. E olha só como esses 3 passos se conectam, se reforçam. Identificar o terreno certo ajuda a escolher a semente certa. Escolher a semente certa, que está alinhada com sua capacidade de cuidar, torna a ação diária, o regar, mais bonito, mais natural, menos sofrido. E é essa ação diária, essa constância, que de fato alimenta a semente no terreno escolhido. O material bate muito na tecla de que essa constância, essa paciência ativa, ela vence a pressa.
Não é sobre ter picos enormes de esforço de vez em quando, mas sobre a força que se acumula com a regularidade. É quase um processo meditativo de cuidar daquilo que você plantou. Essa conexão entre os passos é realmente um ponto central. Não são coisas isoladas. Mas aí, depois de achar o terreno, plantar a semente certa, cuidar todo dia, vem a parte que, nossa, talvez seja a mais difícil para muita gente: a espera pela colheita. O material parece dar um foco especial nessa fase e com um alerta bem sério sobre a impaciência. Fala da tentação de ficar cavando para ver se a semente cresceu, Sim. o que, ironicamente, acaba matando o que plantou. Reforça muito a necessidade de silêncio, de confiar nesse processo invisível. Isso me parece um dos maiores desafios na vida real. Sem dúvida nenhuma. É o teste final da confiança no processo todo. E o que eu acho fascinante é como o material tenta dar um novo significado para essa espera. Não é para ser um tempo perdido, um vazio, sabe? A sugestão é muito clara. Use esse tempo para crescer por dentro. A espera vira uma chance ativa de se desenvolver. Enquanto a semente está lá germinando no escuro, a gente também pode e deveria estar germinando por dentro, fortalecendo a paciência, aprofundando o autoconhecimento, ajustando a rota se precisar, aprendendo com os pequenos sinais que até podem aparecer mesmo que não seja a colheita final ainda. Então a espera não é passiva. É um tempo de maturação interna que acontece junto com a maturação da semente lá fora. Isso muda tudo. Mas e se, apesar de todo esse cuidado, de toda essa paciência, a colheita que a gente esperava não vem? Ou demora muito mais? O material fala sobre isso, sobre a possibilidade do fracasso mesmo seguindo os passos? Ele não fala de fracasso com todas as letras, no sentido de não ter nenhum resultado externo. Mas a filosofia por trás da ideia toda já oferece uma resposta, eu acho. Quando diz que a colheita é o reflexo do que você se tornou, ele tira um pouco o foco só do resultado final, externo, e coloca valor na jornada, no crescimento interno que você teve. Mesmo que aquela planta específica não floresça exatamente como você imaginou, o processo de plantar, de cuidar, de esperar, isso te transformou. Você ganhou disciplina, ganhou paciência, resiliência, aprendeu sobre aquele terreno, sobre aquela semente. Esse aprendizado, essa transformação, isso é uma forma de colheita. Talvez a mais importante, a que fica. Aquela frase no final, a terra só abre para quem insiste, não garante que vai nascer a flor que você queria, mas sugere que a insistência em si abre algum caminho, gera algum fruto, mesmo que seja o fortalecimento interno. Nossa, essa é uma forma bem poderosa de olhar para sucesso e fracasso, né? Coloca o valor no processo em si, no desenvolvimento da pessoa e não só no que é visível no final. Então, resumindo um pouco o que a gente tirou desse material todo, a grande mensagem parece ser essa: a tal da virada invisível não tem nada de mágica nem de sorte. É a consequência de um processo, pensado, paciente e principalmente muitas vezes escondido. É um convite para a gente reavaliar nossa relação com o tempo, com o esforço e até com o que a gente considera progresso. Exatamente. O ponto central é que a força que transforma as coisas de verdade está menos nos atos grandiosos que todo mundo vê e mais na disciplina silenciosa, nas ações consistentes do dia a dia. É sobre ter a coragem de continuar regando a semente que você escolheu todo santo dia, mesmo sem ninguém olhando, mesmo na incerteza. A mudança real, o crescimento que se sustenta, acontece nesse cultivo interno, persistente. A metáfora do material é muito boa. A semente da virada é invisível até florescer. Para quem busca conhecimento, entendimento mais profundo, como quem nos ouve, acho que entender e respeitar esse ciclo todo, o plantio, o cuidado no escuro, a espera ativa, é talvez mais valioso do que só admirar a flor depois que ela aparece. É entender como a beleza foi construída. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final que meio que surge naturalmente dessas ideias todas, né? A gente poderia se perguntar de forma bem prática, olhando para as sementes que a gente talvez já tem aí no solo da nossa vida, dos nossos projetos, do nosso aprendizado, quais delas a gente está de fato nutrindo com essa constância, com essa paciência que o material fala? Quais a gente está regando direitinho
E, por outro lado, quais será que a gente está meio que deixando de lado? Ou, pior, correndo o risco de desenterrar com aquela ansiedade, aquela pressa para ver resultado que o texto tanto alertam contra? É um exercício de autoavaliação mesmo, sobre como a gente está cuidando dos nossos próprios processos de crescimento invisível. Uma excelente provocação para a gente fechar nossa conversa sobre esse material. A ideia de que o que floresce e aparece é sustentado por um trabalho invisível, paciente, dedicado, é sem dúvida um pensamento muito valioso para a gente levar. Nos lembra de valorizar não só a chegada, mas toda a jornada subterrânea que tornou ela possível.